Senhores, em continuidade ao raciocínio anterior acerca das agências reguladoras, eu gostaria de compartilhar algumas informações sobre o regime de pessoal, num primeiro lugar. As agências reguladoras, no que diz respeito aos seus funcionários e aos seus componentes, detêm leis específicas que trazem regras próprias que diferenciam essas atividades ou a atividade de seus componentes frente a outros entes participantes da administração pública. Por exemplo, principalmente no que diz respeito ao regime de pessoal, nós temos a Lei 9986 de 2000, que criou então determinadas diretrizes acerca da contratação de servidores às agências reguladoras e também cargos para que essas agências reguladoras fossem preenchidas, principalmente cargos de ordem técnica, pois lembre-se, uma das características das agências reguladoras é um corpo técnico para o desempenho de suas funções. Mas, especialmente, eu gostaria de falar da direção das agências reguladoras, porque, como você sabe, diante das características que lhes são próprias, há uma autonomia administrativa e também uma independência orgânica frente ao ente que cria, organiza essas agências reguladoras, essas autarquias especiais. Essas agências, elas sempre têm um corpo diretor, que, óbvio, o número, a forma de organização mais estrita será definida pela lei instituidora. Mas, especialmente, a Lei 10.871 traz regras específicas acerca desse corpo diretor. Vamos lá. Em primeiro lugar, o diretor de uma agência reguladora sempre será indicado pelo presidente da República, falando-se, por óbvio, das agências de âmbito federal. Será então indicado pelo presidente da República após a sabatina do Senado Federal. Inclusive, artigo 52 da Constituição Federal traz essa sabatina como uma das incumbências do Senado. Uma vez aprovado o nome indicado pelo presidente da República, esta pessoa, que tem que ter então uma aptidão técnica à área, ele exercerá suas funções a partir de um mandato fixo, com duração de 5 anos, vedada a recondução. Logo, não é permitido que, passados os 5 anos, finalizados os 5 anos, ele seja reconduzido à atividade ao mesmo cargo. Em realidade, existe uma possibilidade que é quando, no curso de um mandato de diretor, acontece a vacância do cargo pelo motivo X ou Y, então indicado o sucessor deste diretor, e este sucessor exerce sua atividade em menos de 2 anos, ou seja, cumpre menos 2 anos ou menos do resto do mandato. Nessas hipóteses, 2 anos ou menos, é possível a recondução. Caso seja um período maior, ele estará diante da regra legal. Esse mandato fixo de 5 anos, vedada a recondução, também nos leva a dizer que não é permitido que seja retirado este diretor de suas funções, ainda que por discricionariedade do chefe do executivo, não poderá ele ser removido de suas funções, senão por um processo administrativo específico, ou então um processo judicial que demonstre então o não cumprimento das funções, das políticas voltadas ao setor, ou ainda algum ato de improbidade administrativa. Caso não se trate de uma dessas hipóteses, por meio de um processo administrativo ou judicial, não poderá haver a destituição deste diretor da agência reguladora. Essa característica imposta por lei visa, de certa forma, blindar a diretoria da agência reguladora a interferências políticas. Porque você há de perceber que esses 5 anos dificilmente serão coincidentes no que diz respeito a um determinado governo, um determinado prazo de um determinado governo.
Logo, com mudanças políticas, não necessariamente devem existir mudanças no que diz respeito à estrutura e à atividade dessas agências reguladoras. E de certa forma, há de convir comigo que isso é importante para o mercado, no sentido de que traz segurança, traz previsibilidade de uma conduta independentemente do governo que esteja no poder, não será modificada ou será mantida por um prazo entendido como razoável e necessário. Tanto é assim que nós podemos dizer, também por conta disso, que agências reguladoras são entes componentes de Estado e não de governo, necessariamente. Bom, no que diz respeito ao regime de pessoal, essas seriam algumas considerações. Gostaria de fazer reflexões agora, numa última etapa, acerca do poder normativo das agências reguladoras. Porque o senhor, a senhora sabe que cabe à agência criar normas e principalmente normas técnicas dotadas de grande especificidade ao setor ao qual elas se destinam. Porém, a agência reguladora, ela cria norma que pode ser entendida, portanto, como norma jurídica, porém, não se trata de um ente do poder legislativo. Em verdade, esse poder normativo que é atribuído às agências reguladoras é porque a própria lei instituidora, há uma lei criada pelo poder legislativo que autoriza, que permite que dentro de determinados limites a própria agência reguladora, mesmo que seja componente do poder executivo, crie normas de comportamento aos agentes de um determinado segmento. Tecnicamente, nós chamamos este evento de deslegalização. Deslegalização ou delegação legal é, portanto, um nome em que uma lei instituidora, uma lei criada pelo Poder Legislativo, autoriza que um outro ente não componente do Poder Legislativo crie normas de comportamento, que no caso serão atos administrativos. Tratar-se-á, portanto, de um rebaixamento hierárquico da norma de lei para o ato administrativo, mas não por isso não deverá ser cumprida. Quando nós falamos, então, dessa deslegalização, há de se entender por óbvio que não poderá ser transmitido às agências reguladoras aqueles temas que, pela Constituição Federal, são privativos do Poder Legislativo, que chamaremos, portanto, de reserva legal. Apenas para exemplos, normas no que diz respeito a direito civil, a processo civil, a direito penal, dizem a Constituição Federal que competem ao Congresso Nacional e, por óbvio, não podem ser rebaixados hierarquicamente a atos administrativos de agências reguladoras. Esse é o primeiro item, a reserva legal. Um segundo item, por óbvio, é que esses atos administrativos não podem contrapor-se à lei. A própria lei instituidora ou outra lei prevista no ordenamento jurídico que traga alguma norma, alguma determinação de comportamento e venha, portanto, a agência reguladora em sentido contrário contraria esta lei. Tratar-se-á, então, de um ato administrativo ilegal que merecerá controle, principalmente controle do Poder Judiciário. Esse é o segundo item, não pode contrariar dispositivo de lei. Por terceiro, nós falamos de deslegalização, da criação de normas por meio de atos administrativos, mas esta atividade das agências reguladoras pode ser complementação ou suplementação. Complementação ou suplementação. Tratar-se-á de suplementação quando? Suplementação quando? A própria lei, principalmente a lei instituidora, já traz certos itens normativos, já trazem certos requisitos normativos e autoriza que o ato administrativo, para além daqueles itens trazidos pela lei, suplemente.
Por exemplo, isso nós verificamos na Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, em que tem a lei que traz a figura de certos itens que são essenciais aos contratos, por exemplo, de planos de saúde. Terá que ter esse item pela lei, sem prejuízo de outros que forem trazidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, quando a lei já traz certos itens e autoriza-se que a autarquia crie outros, fala-se em suplementação. Por outro lado, quando a lei autoriza que a autarquia crie normas sem antes trazer alguns itens preliminares, ou seja, deixa grande margem para que esses itens sejam definidos pelo ato administrativo, tratar-se-á, portanto, de complementação. A diferença entre um e outro, logo, se a lei já traz itens preliminares que devem ser observados, o ato administrativo suplementa. Caso não se traga, então, regras de cunho legal, vem o ato administrativo e complementa o entendimento legislativo. No que diz respeito ao poder normativo, essas seriam considerações a ser feitas. Por derradeiro, e como um último adendo, um tópico plus. Eu gostaria de trazer a diferença, porque sempre cai em questão de concurso, entre agências reguladoras e agências executivas. Agências reguladoras e agências executivas não têm o mesmo significado. Não têm o mesmo significado. Como o senhor e a senhora já sabem, agências reguladoras são criadas por lei específica, visam regular um determinado mercado, também fiscalizam o cumprimento de normas, têm grande autonomia administrativa, têm independência orgânica, permeabilidade, capacidade técnica, dentre todas as suas características já comentadas. Porém, é autorizado que fundações públicas e autarquias, que não as autarquias especiais, agência reguladora, mas autarquias, fundações públicas e autarquias, firmem contratos de gestão. Firmem contratos de gestão com o ente da administração pública que estão vinculados. Por exemplo, digamos que há uma determinada autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, não à Agência Nacional de Saúde Suplementar, uma outra autarquia que não tem toda a independência da ANS, mas essa autarquia, ela firma um contrato de gestão por prazo determinado com o Ministério da Saúde, em que terão que ser cumpridos certos requisitos. Por exemplo, no que diz respeito ao número de decisões que devem ser tomadas, um volume de trabalho, ou seja, buscando-se a eficiência daquela autarquia ou daquela fundação. E diante deste contrato de gestão, aquela autarquia ou aquela fundação se transforma, portanto, numa chamada agência executiva, pois nessa hipótese terá maior autonomia administrativa, tal como parecido uma agência reguladora. Leia-se autonomia administrativa. Quando eu menciono essas agências executivas, elas são diferentes das agências reguladoras, não só pelas características mencionadas, mas grave. A agência reguladora é criada por meio de lei. A agência executiva é criada por meio de contrato. A agência reguladora é uma autarquia especial. A agência executiva é uma fundação ou uma autarquia. Detalhe, não se fala em empresa pública aqui. Então, nesse caso, eu tenho diferenças gritantes no que diz respeito uma e no que diz respeito outra. Esta percepção é importante porque se aqui eu trago vários detalhes acerca do funcionamento das agências reguladoras, a grande parte deles são cobrados em concursos públicos. E volta e meia a pergunta entre as similitudes e as diferenças entre um e outro. Tá bom? Bom, meus caros, então esses vídeos eram o que eu gostaria de comentar com os senhores acerca das agências reguladoras. Espero que possamos logo mais tirar dúvidas, comentar e discutir sobre este importante ente da nossa administração pública frente às atividades econômicas. Tchau, até a próxima.